Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 19, verso 17. As Escrituras dizem assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu do lugar chamado Calvário, Gólgota. Saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, quer dizer, em cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Antes de eu orar, há pessoas que nos visitam. Nós vamos gastar 30 minutos para te entregar o texto. A minha expectativa e a minha esperança é que nesses 30 minutos Deus fale com você através da minha vida. Eu estou te falando isso porque às vezes você vem para uma igreja e fala: nossa, será que esse cara vai ficar falando 2 horas, 1 hora? Não, é bem rápido, 30 minutos. Não é nada difícil, só que às vezes a sua mente começa a fugir, né? A gente se pega: onde eu estou? Eu devia estar prestando atenção na mensagem, e a gente acaba fugindo. Então, se você está aí na sua casa, está me vendo, está assistindo, dá um tempinho, pare de fazer as coisas agora para que você possa prestar atenção na mensagem. Eu quero trabalhar o tema: diga o que você está vendo. É uma pergunta: diga o que você está vendo. Quero orar, pedir que você ore pela minha vida, ore por esse momento, ore para que Deus use minha vida para abençoar a tua. Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor essa noite. O Senhor me falou durante esses dias, desde quinta-feira, quando eu vi o pastor Adriano lendo esse texto, o Senhor já começaram a falar comigo. E eu quero ser, Senhor, boca do Senhor. Eu quero ser instrumento de Deus para abençoar o rebanho que é teu. Senhor, eu quero profetizar salvação, arrependimento, cura, libertação essa noite, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém? Queridos, deixa eu te dar um pano de fundo bem rápido. Aqui nós estamos há 2000 anos atrás. Era uma sexta-feira. Jesus estava sendo crucificado. As escrituras estavam se cumprindo, as escrituras que anunciavam que o rei viria e que ele seria crucificado, que ele seria morto pelos teus pecados, pelos meus pecados. Basicamente o que eu li aqui foi o seguinte: Jesus é preso, traído por Judas, é levado para a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote está, antes disso aqui, eu não estou tirando da minha mente, do nada. Antes, se você ler, você vai ver o que eu estou te falando. Antes disso, ele é pego no jardim do Getsemane, é levado para a casa de Anás e Caifás. Lá ele apanha, lá ele é julgado, lá mentem sobre ele. E aí, como o judeu não pode matar, porque os judeus eles estavam sob domínio romano, eles levam Jesus para Pilatos. Pilatos era o governador romano. Preste bem atenção. Aquela época, Israel, que hoje você entende por Israel, Palestina, ele estava sob o domínio de Roma, do Império Romano. E o Império Romano ele tinha uma característica: ele vinha, dominava, mas deixava o poder político, ele deixava o poder religioso. Só que o povo dominado era obrigado a pagar imposto para Roma. Diferente de outras nações que subjugava, matava, levava embora, trazia outro povo, Roma não. Roma, com seu exército poderoso, chegava, dominava e dizia: quem é o rei daqui? É você? Quer continuar sendo rei? Pode continuar, mas vocês saibam, quem manda é César. Vocês não fazem graça que o exército está aí. E aqui eles nomeavam um governador
que era quem administrava todas as recolhas de oferta, então o povo era subjugado. E aqui nós estamos numa cidade que na época tinha 200 mil habitantes, segundo os historiadores, mas por ser a Páscoa chegava a ter entre 600 mil e 1 milhão, é mais ou menos como Santos. Santos tem uma cidade de 500, 600 mil habitantes, mas na época do calor, 2, 3 vezes mais a quantidade de pessoas que vão para Santos, por conta de época de verão. Então acontece o seguinte: o governador então determina a prisão de Jesus. Jesus vai ser crucificado e o governador ele tem uma ideia. Ele pega uma plaquinha e escreve na placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nazareno, Rei dos Judeus. Ele escreve em latim, que é para os romanos lerem. Ele escreve em grego, que a língua naquela época era as pessoas com maior cultura eram os gregos, e ele escreve em hebraico, aramaico, que é para os judeus verem. Então aquele espetáculo, a crucificação, a cruz de Jesus, 2 bandidos, um de cada lado, só que em cima da cruz de Jesus estava essa inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Eu queria eu falei tudo isso porque a hora que eu estiver pregando eu preciso que você volte um pouco no tempo, porque já que você está aqui essa noite, dê uma chance para Deus mudar a tua vida. Quem sabe essa noite, quem sabe da mesma forma que foi comigo, pode ser que essa noite Deus escolheu para te entregar uma mudança de vida, uma transformação. O problema é que os caras não gostaram. Os religiosos chegou para Pilatos e falou: não escreve que ele é o rei dos judeus, não, escreve que ele disse que é o rei dos judeus. Aí Pilatos já estava por aqui com os religiosos e disse: o que eu escrevi, vai ficar desse jeito, não vou mudar não, vai estar escrito Rei dos Judeus. E o nosso Senhor, o meu e o teu Salvador, em cima de sua cruz, havia um escárnio, porque um ímpio, alguém que não o conhecia, põe isso aí muito mais por medo, e enfim ele escreve Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, sobre esse prisma, eu quero pregar para você essa noite. Vim aqui contar a história, mas se você não souber um pouquinho, fica difícil, porque às vezes você vai numa igreja ou assiste uma pregação, você acha até bonito, mas você não entendeu nada, ficou, nossa, o que é isso? O que esse cara está querendo dizer para mim? E essa noite, o que me faz, eu quero levar você a 2000 anos atrás, e você lendo aquela placa, o que você lê? O que você lê? Eu vou falar o que, agora eu já estou pregando, o que Pilatos lê. Você sabe por que Pilatos escreveu essa frase? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escreveu por covardia. A sua esposa tinha chego a ele, era uma mulher com algum que conhecia, tinha algum temor de Deus, e diz: olha, eu tive um sonho, e eu vou te dizer uma coisa, não toca nesse homem, ele é um santo de Deus. E Pilatos ouve aquilo e fica assustado. No capítulo 19, diz assim, por favor, 19, versos 6 e 8. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica, crucifica. Disse Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se diz Filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Mas você sabe por que Pilatos permitiu, ordenou que matasse Jesus? Por covardia. Ele ficou com medo daquela multidão, mais de 600 mil pessoas em Jerusalém.
E ele ficou com medo que a revolta daquele povo pegasse desprevenido, porque por mais que o soldado romano fosse poderoso, mas 600 mil pessoas era muita coisa. Então ele lavou as mãos. E em alguns textos ele diz: olha, então tá bom, eu lavo minhas mãos. Você quer matar? Tá bom, mata ele. E o que isso se aplica? Muita gente hoje prefere a glória dos homens, prefere a atenção dos homens, preferem o impacto de continuar nas suas crenças a realmente fazer aquilo, porque o coração de Pilatos, os olhos de Pilatos, eles diziam: esse cara não fez nada de errado, ele não precisa ser morto. Como para tirar o peso da consciência, sabe? Tipo, vou limpar minha consciência, eu vou escrever Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foi isso que ele viu. Você está aqui, amém? Você corre o risco de dormir, não dorme não. Fica bem atento. Lembra que eu falei que seria meia hora? Falta 20 e poucos minutos. Os judeus, o que os judeus viram? Olha o verso 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreve Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Ele disse: olha, não escreve que ele é o rei, diz que ele disse que é. Você sabe por que ele fez isso? Porque Jesus não se enquadra na religião. Já havia uma religião na época. Aí chega um rabi, um mestre nazareno da Galileia, cidade pobre, a região mais pobre de Israel, dizendo: eu vim salvar o mundo. Cada um já tinha os seus, um era o chefe de uma coisa, o outro chefe de outra coisa, o outro chefe de outra coisa, alguns ganhando dinheiro para a religião. E aí vem Jesus e bagunça, tira todo mundo do seu quadrado. E aí o cara, ele falou: você quer saber de uma coisa? Não, esse não dá, porque ele não encaixa na minha religião, ele não encaixa. Então se entra por essas portas, algum maconheiro, algum drogado, ele não se encaixa na religião. A religião não quer gente assim, a religião quer gente limpinha, cheirosa, que dizima, que oferta, que obedece o pastor, que sabe cantar os louvores, que não ouve música do mundo. A religião quer isto. Aí entra um doido aí, e a gente fala: meu Deus do céu, foi o que Jesus fez. E aí falou: não fala que ele é rei, não, fala que ele disse que é rei, mas que não é. E hoje em dia, pessoas chegam a brigar por conta das suas religiões. Esposo e esposa discutem religiões. Um Cristo veio ao mundo, se materializou em homem, entrega a sua vida, dá a sua vida naquela cruz, aquela cruz que nós citamos, para pessoas ficar falando de religião. Já havia as religiões. Você viu o que os caras da religião falou na época? Você quer saber quem estava nos pés dessa cruz? Madalena, a mulher que tinha 7 demônios, aquela perdida. Pessoas que cobravam impostos e se arrependeram dos seus pecados. Eu não sei. Olha, eu vou me permitir. Ontem eu fiz um casamento tão bonito, estava bonito. Não tinha nenhuma placa, não tinha escrito nome nenhum. É que a gente precisa pôr uma denominação. Nós, de fato, você entrou numa igreja que está no mundo todo, em 170 países, no Brasil, em vários lugares. Mas eu não quero falar de religião. A religião não compreende Jesus. A religião quer encaixotar eu, quer encaixotar você. Ela quer que você entre nos padrões dele. E quando não entra, é melhor que mate, melhor que esteja fora. O que você está vendo quando você olha para trás e vê aquela cruz? O que você vê? A palavra fala, a Bíblia cita que esse lugar chamado Gólgota, Caveira, era um elevado que da cidade dava para ver o cheiro, dava para sentir o cheiro de sangue.
dos mortos que ali eram crucificados. Era um espetáculo de horror. Sabe aquela coisa para todo mundo ver o que estava acontecendo? Olha lá, estão matando o cara lá, ó, tá vendo? Fez caca, está morrendo lá. E naquele cara tinha um cara diferente, com a plaquinha em cima dizendo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos viu sua covardia estampada. Podia ter encarado aquele povo e dito: não vai matar não. Mas como não matar se Deus entregou-se por mim? Tinha que se cumprir. Os judeus que via era alguém que atrapalhava a sua religião. Também tinha os guardas que prenderam, bateram, fizeram coroas de espinho, escarneceram. Observa o verso aí, por gentileza, 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. Era uma túnica, porém, a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para que se cumprisse as escrituras: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Olha aqui para mim. Naquela cruz estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e embaixo dela, aos pés dela, soldados se aproveitando dessa época, dessa situação, porque arranca a roupa, rasgam a roupa de Jesus, fica uma para você, uma para você, uma para você, uma para você. E Pilatos fez com que desse uma túnica de rei para Jesus, uma túnica talar, uma túnica que valia muita grana. Os soldados falaram: essa nós não rasgamos, vamos fazer, nós estamos em 4, vamos dividir. Tirou a sorte, quem se deu bem pegou a túnica. Beleza, beleza, no pé das cruzes. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e embaixo pessoas se dando bem, pegando a grana. Você acha que é diferente hoje? Tem pastor ficando rico, tem padre causando escândalo na igreja, tem gente andando de avião com dízimo de igreja, tem gente se dando literalmente muito bem. Ele olhou, viu Jesus, viu o nome Nazareno, viu o Rei dos Judeus e viu a chance de se dar bem. É assim. Passou 2000 anos, você acha que mudou alguma coisa? Eu não digo que todos, mas 4 deles, vamos ver, um de nós vai se dar bem, vai sair daqui, beleza. Por que eu estou te dizendo isso? Você acha que esse sacrifício feito por mim e por você foi para você se dar bem? Ou foi para que o céu fosse possível, permitido, desejável? Você quer ver outras pessoas? No capítulo 23, no verso 43 de Lucas, aí de Lucas, os 2 bandidos do lado, aqui não cita, mas Lucas cita, a mesma passagem Lucas cita, que um dos bandidos disse: Senhor, deve ter olhado a placa, se esforçou para ler, falou: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Pastor, não esquece, sabe aquele louvor que vem ao Pai? Se eu puder preparar ele, eu gostaria. Vou te falar, eu não sei o que você está enxergando. Eu sei que um dos bandidos viu a sua última chance. Aquela cruz que fez outros se darem bem com grana, que fez os judeus quererem: não, esse não me serve, esse cara não serve para a religião, que fez Pilatos mostrar sua covardia. Aquela cruz foi a última chance de um dos bandidos. E
Jesus naquela cruz disse: hoje ainda você estará comigo. O que você vê? Eu te faço uma pergunta: o que você vê escrito naquela cruz? Vai, olha para ela. Olha para ela e vê teus pecados. Olha para ela e vê o que você fez. Pior, olhe para ela e veja o que você faz. Alguns podem dizer assim para mim: quando eu olho para a cruz, eu vejo o Senhor que pede eu de querer fazer as coisas. Eu quero fazer, eu quero me entregar às minhas paixões. E aquele que me dá consciência pesada de quando eu erro. Hoje, 2000 anos depois, nós voltamos com a nossa mente lá para aquele dia, uma sexta-feira, Jesus pagando preço por mim, por amor de mim, por amor de você, e algumas pessoas dizendo: que eu vejo é esse cara querendo que eu mude de religião. Eu não quero que você mude de religião, eu quero que você mude de vida. Se você conseguir, na religião que você está, mudar de vida, mude de vida, porque Jesus não veio mudar a tua religião, Jesus veio mudar a tua vida. Veio mudar a tua vida, veio mudar teu caráter. Um dia disseram assim para mim, amigos que andavam comigo no erro, disseram: fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu disse: fizeram, porque a minha mente era ruim mesmo. Alguma coisa foi feita, não é normal. Não foi eu que fiz, foi Deus que fez. Eu nunca neguei, deve ter sido feito mesmo. Porque eu xingava, eu gritava, eu blasfemava. Eu tenho aqui minha filha que era jovenzinha e é testemunha. Tinha 12, 13 anos quando eu conheci Jesus. Hoje é uma mulher. O que você vê? Alguém que às vezes o pai obriga, a mãe obriga a vir para a igreja, e fala: nossa, que coisa, tem que ir na igreja, senão meu pai, minha mãe. O que você está enxergando? Eu vou dizer, alguns aqui, eu quero que você entenda que aquela palavra Jesus Nazareno, rei dos judeus, não foi colocada ali por acaso, tá? Nazareno era a cidade muito pobre, Nazaré. A Galileia era um estado muito pobre. Imagine que apresentasse entre nós aqui alguém que dissesse: eu sou lá de Jurumingão da Serra. Cara, onde que fica isso? Lá perto de Tutóia. Eu falei: meu Deus, lá não presta, lá não pode vir nada de bom. Na verdade, o Natanael disse: não, de Nazaré não pode vir nada de bom. Então os caras olham e falam: não deve ser nada bom. Alguém hoje pode olhar e ver-se na situação de pecador, de que ainda não conseguiu mudar de vida, e dizer: não, esse cara não pode mudar a minha vida, porque é de Nazaré. Nazaré, para você, isso que eu quero que você entenda. Hoje, isso não significa nada, mas há 2000 anos atrás, aquela palavra Nazareno, é tipo: nossa, esquece, dali não vem nada de bom. Capítulo 1, verso 46, um dos discípulos que viria a ser discípulo de Jesus, diz: de Nazaré não vem nada de bom. Aí Jesus vai ter uma conversa com ele. A hora que Jesus tem uma conversa com ele, ele muda. Eu quero dizer, o dia que você deixar a tua vida de fato nas mãos do Senhor, Deus irá mudar a tua vida. Não é a igreja de Nazareno, não é o ministério do Ivair, não. Jesus mudará a tua história. Aí estava escrito: rei dos judeus. Mas os judeus não queriam rei. Os judeus não queriam rei. Os judeus já tinham um rei corrupto, era Herodes. Herodes, que mandou matar João Batista, cortou o pescoço do cara. Alguns que conhecem um pouquinho mais da palavra. Um cara que perverso.
Eu não quero o rei. A palavra diz claro, eu não quero. Foram eles que incentivaram Pilatos a crucificar Jesus. Mas você quer ouvir a melhor história? Também nesse evangelho, capítulo 1, verso 11 e verso 12, diz assim: Jesus veio para os seus. Seus quem? Judeus. Mas os seus não o receberam. João 1,11. Mas todos quantos o receberem, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não quiseram, mas o Maico quis. Opa! O Maico quis. O Leonardo quis. O Michel quis. A Sueli quis. O Sr. Paulo quis. Rogério, Josimar quis. Márcia, Mariana quis. Então, aqueles judeus desprezaram tão linda salvação, tão maravilhosa salvação. Mas aqui muitos entenderam que Jesus não veio criar uma religião. Jesus veio ser o meu rei, o meu Senhor. Aí, passado 2000 anos, essa cruz não existe mais, não tem nenhuma foto, não tem nenhuma imagem, não tem. Essa cruz já não está existindo, ela nem se sabe o que foi feito com ela. Aquele instrumento de martírio, tiraram o corpo de Jesus daquela cruz, sepultaram, 3 dias depois ele ressuscitou. Mas eu preciso te dizer algo, e eu preciso que todos, absolutamente todos que tenham Bíblias ou celulares que possam acessar Bíblias, leia um texto comigo. Último livro da Bíblia, Apocalipse. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, verso de número 16. Deixa eu te explicar o livro de Apocalipse. João, o apóstolo João, no final de sua vida, recebe do próprio Cristo as suas revelações. Esse livro é um livro de revelações. E dentre as revelações, ele demonstra no capítulo 19 a vitória de Cristo sobre o maligno e a conquista definitiva de seu povo. E aqui no capítulo 19, verso de número 16, está escrito assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero fazer um apelo a você. Pastor, pode se posicionar. Eu quero fazer um apelo a você. Por favor, me ouça. Me ouça. Não foi por acaso que você entrou por essas portas. Não foi por acaso que você veio no culto hoje. Por favor, me ouça. Se há 2000 anos atrás, em Jerusalém, num monte, lá havia 3 cruzes. Na cruz do meio tinha uma placa escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se aquela cruz, se aquela frase impactou muito pouca gente, aliás, praticamente ninguém, mas eu vou dizer algo: 2000 anos depois, a religião tenta retratar Jesus esquelético, morto na cruz, aquele corpo esquálido, sangrando. Mas ele não está mais lá. Não está.
E agora, Ele, através da revelação de Apocalipse, Ele te apresenta uma nova inscrição, um novo nome. Não mais o Nazareno, o miserável da região mais pobre daquela época, mas agora nos céus, reinando entre os anjos com o Pai, e na coxa, no manto dele está escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eu te pergunto, o que você vai fazer? Eu não posso tomar essa decisão por você. Você pode dar de ombros, você pode olhar como olhou para aqueles judeus olharam para aquela cruz, você pode olhar como aqueles guardas olharam para aquela cruz, e sem ter nenhum temor, fizeram um sorteio com as suas vestes. Você pode olhar como os judeus que olhavam Jesus como alguém que atrapalhavam sua vida. Ou você pode olhar como um dos bandidos, miserável pecador que merecia estar naquela cruz. Aquele merecia. Você pode olhar com aquele olhar e dizer: Senhor, se Tu é tudo isso mesmo, se o Senhor é Rei dos reis, se o Senhor é Senhor dos senhores, e dá a minha vida, Pai, a minha vida é Tua. Começo desses anos 2000, eu entrei por essas portas, numa igreja presbiteriana, uma vida arrebentada, tinha falido, me achava o empresário dessa cidade, anunciava em todas as emissoras, dos maiores anunciantes das emissoras no começo desse século, era a minha empresa. Eu quebrei, eu bati a mão no bolso e dizia: aqui é o meu Deus. Eu dizia que o dinheiro era o meu Deus. Quebrei financeiramente e quebrei minha cara. Quando não tinha nada, quando não me restava mais nada, uma pessoa me convidou para entrar por essas portas, uma igreja que não é nem da denominação que hoje eu estou. E o pastor me fez uma proposta: quem quer entregar sua vida a Deus? Minha vida já estava cansado, e eu não precisava muito para aceitar essa proposta. Eu não sei como está a sua vida, eu sei como estava a minha. E quando eu descobri que na verdade eu não estava entregando a minha vida a uma religião nova, mas ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, ah, que decisão maravilhosa eu tomei. Você que nos visita, você que é membro dessa igreja e você que me assiste, hoje está diante de você uma nova mensagem. Não mais Jesus o Nazareno, Rei dos judeus. Agora está o Cristo ressurreto, que foi assunto ao céu, que está à destra de Deus Pai, no seu manto ao nome Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se você fechar o olho e fazer um pequeno esforço, você pode imaginar o tamanho do poder deste Deus. Você vai fazer? Te pergunto, o que você vai fazer? Quero cantar um hino que faz algo que nas nossas vidas um dia tomamos decisões, por isso que eu amo esse hino. E eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Posso te falar algo? Quão mais miserável você for, quão mais pecador você for, não importa. Ele é Rei, Ele é Senhor, e pode mudar a tua história. Perdoado, só você querer, Ele já está. Você já está até perdoado, porque Ele já morreu pelos teus pecados.
Você precisa viver para deixar que Ele reine.